Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagina alguém olhando para as grandes guerras do século XX e XXI, não com aquele olhar frio e distante dos livros tradicionais, que dizem que tudo foi causado por sistemas de alianças, forças econômicas ou pressões geopolíticas inevitáveis. Mas sim com a pergunta: quem foram as pessoas por trás dessas decisões? O que elas estavam sentindo? Pensando? Foi exatamente isso que John Sotossinger fez no livro Why Nations Go to War. Ele quis mudar o foco. Em vez de ver a guerra como algo mecânico e impessoal, ele mergulhou nos momentos decisivos, aqueles instantes cruciais em que líderes cruzaram um ponto sem volta e decidiram que iam entrar em guerra. Ele estudou 10 grandes conflitos, desde as guerras mundiais até o terrorismo moderno. E sabe qual foi o fio condutor que ele encontrou? Que foram seres humanos, com medos, ilusões e visões distorcidas do mundo, que puxaram o gatilho. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, os líderes europeus não eram monstros maquiavélicos. Eram homens muitas vezes tomados pelo medo, convencidos de que não tinham escolha. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Tinham uma confiança quase cega de que venceriam rapidamente, algo que, claro, não aconteceu. E esse padrão se repete em vários dos conflitos analisados no livro. No capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial, chamado The Iron Dice, Sotossinger mostra como tudo começou a desandar com a promessa do imperador alemão à Áustria, um apoio incondicional, chamado de Nibelungentreue. Depois veio o ultimato à Sérvia, a mobilização de tropas, e quando viram, a Europa já estava em guerra. Ninguém realmente queria aquilo. Mas ninguém soube parar a tempo. Já no capítulo sobre Hitler e a Rússia, o autor analisa a Operação Barbarossa. Hitler acreditava que precisava expandir o território alemão para o leste, o tal do Lebensraum. Ele estava decidido a aniquilar o inimigo, e Stalin, por sua vez, demorou a acreditar que o ataque era real. Resultado: uma guerra de proporções catastróficas. A Guerra da Coreia também ganha destaque. O presidente Truman toma a decisão de entrar no conflito, e o general MacArthur faz uma aposta alta, que quase colocou os Estados Unidos em confronto direto com a China. Depois vem o Vietnã, que Sotossinger descreve como uma tragédia grega em 5 atos. Os Estados Unidos se envolveram cada vez mais, convencidos de que estavam lutando contra o comunismo internacional, mesmo quando a ameaça real era altamente questionável. Outro estudo de caso impactante é o colapso da Iugoslávia. O autor mostra como mitos e lendas antigas alimentaram o nacionalismo extremo que levou à guerra na Bósnia e depois no Kosovo. Foi um conflito marcado por massacres, limpeza étnica e destruição. E mesmo depois do Acordo de Dayton, as feridas continuaram abertas. O livro também mergulha no conflito entre Índia e Paquistão, marcado por tensões religiosas profundas. Ali, a religião é apresentada como o ponto mais difícil de se conciliar, um divisor essencial e, até hoje, irreconciliável. No Oriente Médio, a longa guerra entre israelenses e árabes é retratada como uma tragédia onde o certo colide com o certo. São décadas de luta, de 1948 até os levantes palestinos, passando pela Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a ocupação do Líbano, os acordos de paz e o frustrado Roadmap. E claro, não podia faltar Saddam Hussein. Sotossinger analisa tanto a guerra entre Irã e Iraque quanto a invasão do Kuwait, que desencadeou a Guerra do Golfo. E depois, a guerra ao terror pós-11 de setembro, com a figura de Osama Bin Laden e a transformação de George W. Bush, que, segundo o autor, saiu de uma postura pragmática e virou um verdadeiro cruzado. O genocídio em Ruanda e os horrores de Darfur também aparecem no livro, como lembretes terríveis da capacidade humana de destruir, especialmente quando o mundo fecha os olhos. Agora, uma coisa que Sotossinger destaca e que chama muito a atenção: nenhuma nação que iniciou uma grande guerra no século XX saiu vitoriosa. Todas pagaram um preço altíssimo. A Alemanha Imperial, a Alemanha nazista, a Coreia do Norte, os Estados Unidos no Vietnã, todas saíram marcadas, derrotadas ou desmoralizadas. Outro ponto forte do livro é que ele vai além da política e da história pura. Ele mistura tudo: psicologia, filosofia, literatura, até poesia. Ele trata a história como uma memória viva das nações. E constrói com isso o que ele chama de uma verdadeira tapeçaria do conhecimento sobre a guerra. E mesmo depois de analisar tanto horror, o autor não termina o livro num tom de desespero. Pelo contrário, ele acredita que apesar de todos os erros, de toda a dor, ainda existe coragem moral. Que a humanidade é capaz de aprender, mesmo que devagar e a um custo terrível. Segundo ele,
A inteligência sozinha não basta. É preciso esperança. Porque, no fim das contas, o ser humano é capaz tanto de construir catedrais quanto de criar campos de concentração. Ele carrega dentro de si a inocência e o pecado. E é nessa tensão que a história se encaminha. Why Nations Go to War é, acima de tudo, um convite para entender a guerra não só como um evento externo, mas como um espelho do que somos capazes de fazer, tanto no pior quanto no melhor. Que esse mergulho na história nos ajude a entender não só o passado, mas também a nós mesmos. Boa leitura!